Bom dia com alegria. E Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã, eu queria deixar uma mensagem para reflexão. A mensagem se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que vai nos dizer assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amados, esse texto ele me chama muita atenção, porque hoje em dia as pessoas estão deixando de congregar por qualquer coisa, por qualquer situação. Bastou acontecer algo ou alguma pessoa fazer algo que não foi do nosso agrado, logo nós deixamos de congregar. Um dia desses, conversando com uma pessoa, a pessoa diz: há tempos eu não congrego. E aí então eu perguntei: por que você não congrega? E a pessoa disse que passou por algumas chateações no ministério ao qual ela estava. E aí por isso ela deixou de congregar, mas olha, ela estava orando, estava firme na casa dela. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: deixa o seu braço, o seu membro, retira o teu braço e deixa na tua casa e sai para passear ou fazer qualquer coisa. E quando você retornar lá, o seu braço fora do corpo, veja se ele vai ter vida nele mesmo. Obviamente que sem o sangue circulante, esse braço tão logo ele estará necrosado ou putrificado. Então assim também é no corpo de Cristo. Nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. Nós precisamos sim estar na igreja. Agora, nós precisamos entender que a igreja é feita de pessoas imperfeitas, buscando a perfeição em Cristo Jesus cada dia. E obviamente que haverão chateações. Mas não é porque houve ou vai haver chateações que nós devemos deixar de congregar como igreja. Uma vez que tudo já foi pago. Quando nós estamos trabalhando numa empresa, nós também lidamos com pessoas, com situações ao qual nós também nos chateamos. Tem pessoas que nos chateiam, tem pessoas que nos perseguem no trabalho e nós não deixamos. Nós não chegamos ao patrão e falamos: olha, eu quero as minhas contas porque eu estou muito chateado com o que as pessoas fizeram comigo ou o que estão fazendo comigo. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós temos um salário a receber no final do mês. Nós temos contas para pagar todo mês. Então nós não temos essa coragem de chegar lá e pedir as contas porque nós estamos chateados com algumas pessoas que têm nos perseguido ou falado ao nosso respeito no trabalho, no âmbito do serviço. Agora com Cristo é mais fácil, né? Eu deixo e Deus é comigo na minha casa. É um engano, amados. É um engano, as pessoas se enganam. Nós não devemos deixar de congregar-nos, como diz aqui em Hebreus. Nós não podemos abandonar a nossa congregação. Devemos nos manter firmes, fiéis ao Senhor, porque o Senhor ele está cuidando de todas as coisas. E entender que havia um tratado de dívida ao nosso respeito, ao qual o Senhor cravou na cruz do Calvário. Uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. E o Senhor Jesus pagou, a conta já foi paga. Obviamente que nós receberemos os nossos galardões, a nossa paga, né, por toda a nossa peregrinação e pela nossa perseverança no final da nossa vida, quando o Senhor Jesus voltar. Então, quando o Senhor Jesus voltar, nós receberemos tudo isso. E nós precisamos entender, nós não podemos abandonar ou deixar de congregar como igreja do Senhor. Nós temos que prosseguir, perseverar, porque o Senhor ele é conosco. Então é só um comparativo fácil e simples de entendimento. No tocante à nossa vida corriqueira, tem pessoas que vão nos chatear, tem pessoas que vão nos entristecer, mas nem por isso nós devemos parar. Quando eu devo abandonar uma congregação? Quando essa congregação ela não prega a palavra de Deus, ela não prega a Bíblia. Quando ela não prega a palavra de Deus, eu não tenho que estar nessa congregação, porque a congregação ela tem que estar embasada na palavra de Deus. A base de qualquer igreja tem que ser a palavra. Então, se ela está embasada na palavra, eu prossigo nela. Independente de pessoas que muitas vezes querem nos chatear. Nós precisamos entender isso. E não tão somente abandonar e deixar como essa pessoa com a qual eu estive conversando, ela acabou fazendo. E ela acabou compreendendo muitas coisas que eu expliquei para ela. E aí eu também disse, assim como o braço fora do corpo ele não tem vida,
e ele chega até necrosar ou até putrificar, assim também é o nosso lado espiritual. Longe do corpo de Cristo, sem estar na presença do Senhor, sem estar ouvindo a palavra, sem estar prestando culto racional, que é o nosso culto racional que diz lá em Romanos 12, 1 e 2, apresentando os nossos corpos vivos, santo e agradável ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sem isso também não há vida espiritual. Então nós precisamos sim estar congregando, precisamos sim estar como igreja juntos. Então nós precisamos entender, não abandone a vossa congregação. Entenda isso, continue perseverando, prosseguindo, porque no final o Senhor irá te presentear, irá te galardoar. Como diz aqui mesmo em Hebreus 10, agora no versículo 35, ele vai dizer assim, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançarei a promessa. Qual que é a vontade de Deus? Deus tem vontade com que você pare de congregar? É óbvio que não, amados. A única pessoa que quer que nós paramos de congregar e fazer a vontade de Deus é o inimigo. É o inimigo das nossas almas. Ele que quer que nós paramos, com que nós não prosseguimos, com que nós não perseveramos, para que verdadeiramente ele tenha posse sobre as nossas vidas. Mas nós servimos a um Deus vivo. E olha só o que diz na continuidade do texto, no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, nós temos que prosseguir. A alma do Senhor não tem prazer naquele que olha para trás. Colocamos a mão no arado para prosseguir. Independente das situações, de coisas que aconteçam, o Senhor ele é conosco. E nós não devemos abandonar de forma alguma. Situações se levantam. Nós temos que entender que a congregação é feita por pessoas imperfeitas buscando a perfeição em Cristo Jesus. Ou seja, iremos errar uns com os outros. E não é por isso que nós devemos abandonar a congregação, de forma alguma. Pelo contrário, devemos perdoar, olhar com o olhar de Cristo e prosseguir para o alvo, perseverando, porque o Senhor é conosco. Então, meu irmão e minha irmã, não desista. Não deixe de estar congregando, não deixe de estar no seu ministério, não deixe de estar na igreja, não deixe de estar adorando ao Senhor com o seu corpo, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, adorando, buscando, glorificando ao Senhor. E entenda, chateações tem em todo o âmbito da nossa vida, no nosso trabalho, na rua, entre os amigos, em todos os lugares. E em nenhum desses lugares nós abandonamos. Por que nós queremos abandonar ao Senhor? E muitas das vezes nos enganando, dizendo, não, eu não abandonei o Senhor, eu oro na minha casa, eu faço tudo na minha casa. Só que igreja e corpo de Cristo não é somente na minha casa. Aqui na minha casa eu sou membro do corpo de Cristo, um membro, mas quando eu me junto com a igreja, quando eu me junto com os membros do corpo também, eu formo a igreja junto com os meus irmãos e ali eu adoro ao Senhor e busco ao Senhor. Um membro por si só, sozinho, não tem como ele sobreviver. Então ele sobrevive junto com o corpo, com a igreja. Porque quando um se encontra fraco, o outro vem e levanta. É um ajudando o outro. Sozinho na minha casa, quem poderá me levantar? Quem poderá? Não que Deus não possa fazer isso. Jesus Cristo pode te levantar na tua casa também, mas ele vai te levantar com o propósito de te levar à igreja. Para estar junto com a congregação, adorando e servindo a ele. Então é assim, amados. Prossiga, continue, não pare, não desista. Porque o Senhor é contigo. Amém? Sabe por quê? Jesus é lindo! Glória a Deus! Prossiga e o Senhor lhe fará prosperar.